E aí, fala comigo, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje é dia de resenha aqui no canal Resenha 81, resenha de Poder Absoluto, a nova saga da DC Comics aí publicada no Brasil pela Panini Comics. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo há quanto tempo, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou aqui do canal Resenha 81 e hoje é dia de resenha aqui com a gente. Nós vamos resenhar aí o Poder Absoluto, né? A nova saga da DC Comics aqui no Brasil, né? Publicado pela Panini Comics, tá? Então, vamos fazer daquele jeitinho, pessoal. Primeiro, nós vamos dar uma olhada aí das características da edição, né? Papel, capa, formato e depois a gente vai para a resenha e depois a opinião aqui, tá beleza? Então, vamos para a arte e depois a gente troca uma ideia sobre a opinião que eu tenho da HQ aí. E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, né, na arte e nas características das edições aí da minissérie Poder Absoluto, minissérie aí da DC Comics, publicada aqui no Brasil pela Panini Comics, né? Aqui nós temos a Poder Absoluto Marco Zero, né? Vou mostrar as capas e as quartas capas para vocês aí, né? Essa é a volume 1 de 4, a quarta capa. A volume 2 de 4. E a volume 3 de 4, que são as publicações que saíram aqui no Brasil, tá? Até o momento. Aí tá a quarta capa do volume 3 de 4 aí. Tá? Então, todas elas vão acompanhar, né, esse formato de formato americano, né? Lombadinha canoa com grampos, capa cartonada, o papel é o coucher de uma gramatura legalzinha, tá? Desculpa. O que a gente tem aqui no Marco Zero, a gente vai ter 48 páginas. Nas demais HQs, nas outras três, nós vamos ter 40 páginas. A Marco Zero, ela vai estar saindo no valor de R$ 22,90 e as demais R$ 16,90, tá? Deixar um pouquinho de lado aqui, os outros vou mostrar a Marco Zero para vocês. Na Marco Zero a gente tem a presença de vários artistas, tanto roteiristas como desenhistas, né? E tudo supervisionado aí pelo Mark Waid, né? Que vai ser o responsável aí por essa saga da DC aí, né? Essa atual saga da DC. Marco Zero, né? Marco Zero é um poder absoluto, né? Aqui a gente tem um desenho aí da rainha Brainiac, né? Que vai ser importante nessa saga, tá? Já no Poder Absoluto, volume 1 de 4, 2 de 4 e 3 de 4, você vai ter os roteiros aí do Mark Waid, né? Com as artes do Dan Mora. Então, a partir da série em si, né? Quem vai assumir as artes aí, né? É o Dan Mora. Eu gosto dos desenhos dele, tá? Bem arte finalizado, bem, o colorista manda bem, né? Aqui, todo começo de edição, a gente tem um recordatório das anteriores, né? Só dar um sobrevoo rápido aí pelas artes, né, pessoal? Pra gente poder ir pra resenha e pra opinião. E no final das edições aí nós temos um conteúdo aí de capas, né? De capas extras, né? Outro recordatório aí, né? E essa aqui é a edição 3 de 4, né? Só lembrando, tá, pessoal? Todas elas vêm com um vernizinho aplicado aí na capa, tá vendo? Dá pra ver na iluminação da câmera aí. Você tem um vernizinho aqui, tanto na capa quanto na quarta capa. Tá certo? Então aí, ó, isso foi um pouquinho da arte aí do Dan Mora.
nessa saga, né? E as características das edições. Agora vamos para a resenha e para a opinião. Valeu! Fala comigo, pessoal. E aí, curtiram a arte da HQ? Deu para dar uma olhada aí quais são as características da edição? Espero que sim, tá? E antes de começar a resenha, né, e dar a minha opinião, é aqueles 3 pedidos que eu peço sempre para vocês aí, né? Se você não for inscrito, se inscreva no canal Resenha 81. Se você curtiu o vídeo, deixe seu joinha. Se você puder comentar e compartilhar, é melhor ainda para o nosso canal, que o YouTube entende que o engajamento é maior e vai distribuir nosso vídeo melhor aí, né? E eu sempre esqueço de falar para vocês o seguinte: se inscreveu no canal, toca no sininho aí, né? Para sempre quando chegar vídeo novo você ficar sabendo, beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar com a nossa resenha e depois vamos partir para a opinião desse material aqui, que é o poder absoluto aí, né? Primeira coisa, tá, pessoal? Quem que escreve poder absoluto? Nesse primeiro arco aqui, né? Nesse primeiro volume aqui, Marco Zero, você vai ter vários artistas, tanto roteiristas quanto desenhistas. Já na série principal, né? Que vai ter 4 volumes e até o momento a Panini só lançou 3. O Mark Waid comanda, né? E o Dan Mora desenha. Lembrando que você vai ter o quê? Você vai ter, você vai ter o Mark Waid coordenando todos os trabalhos aí que envolve aí essa saga Poder Absoluto, tá? Então, nesse primeiro volume, né, que é o Poder Absoluto Marco Zero, você vai ter a Amanda Waller começando a botar em prática um plano que, pelo jeito, ela já vislumbra esse plano há muito tempo. E nesse Marco Zero, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a cooptar os seus aliados, né? Essa saga Poder Absoluto, ela está fundamentada em 3 pilares, né? A Amanda Waller e outros 2 pilares que são 2 vilões, né? Que é o Salvaguarda, aqueles androides cyborg que o Batman cria na fase ali do Zdarsky, né? Que ele vai ter aquela mentalidade daquele Batman Zunenar, né? Que é um Batman sem filtro, um Batman sem limites, assim, né? Muito bruto, muito violento, mais agressivo, né? E você vai ter o terceiro pilar, que é a Rainha Brainiac, que é uma criação do Brainiac, né? Que apareceu aí nos últimos runs aí do Superman e que o Superman achava que estaria destruído, tá? Então nesse primeiro volume aqui você vai ter toda a construção ali da base da Amanda Waller, onde que ela vai distribuir ali as forças dela, né, o local propriamente dito, e você vai ter ela vai cooptar essas outras 2 pilastras dos planos dela aí, né, que é o salvaguarda, né, o salvaguarda, esse da frente aí, e a rainha Brainiac, que é essa ciborgue aí, né, tá? Então, a Amanda Waller, ela junta esse secto, né? Ela junta essas 2 forças aí do universo DC, né? E agora ela vai botar o plano em prática. E qual que é o plano? Ela vai ter o plano do quê? Ela começa, nesse volume 1, ela começa o plano de minar a fanbase dos heróis, né? Ela começa a soltar vários vídeos na internet de heróis atacando pessoas comuns. E a população vai se virar contra os heróis. E como ela usa, quando a população se vira contra os heróis, ela apresenta uma solução para esses heróis que estariam atacando a população, né? Ela apresenta uma nova equipe, né? Ela apresenta uma nova equipe comandada aí pelo Batman Salvaguarda, né? Pelo Salvaguarda, e essa equipe é formada por Amazos, né? Que é aquele androide que consegue, né? Aquele robô, né, que consegue sugar, que consegue copiar o poder, né, dos inimigos. Só que nesse volume 1, o plano é colocado em prática. Vários heróis são derrubados por esse plano da Amanda Waller, que ela faz um plano tipo suicida mesmo. Ela solta toda essa força-tarefa, né, que ela chama de força-tarefa 7, ela solta em cima dos heróis que estão na rua combatendo, tentando ajudar a população, tentando se explicar à população. Ela faz um ataque massivo.
e ela derruba muitos personagens, né, muitos super-heróis, né, muitos meta-humanos do universo DC, ela derruba com uma tacada só. Vários vão cair. Tanto que o começo dessa HQ aqui, né, é uma cena para impactar o leitor, né, que é o Superman sendo alvo aí de um tiro, né? Os Amazos agora com o poder que a rainha Brainiac fornece para eles, né? Os Amazos conseguem sugar o poder dos meta-humanos, né? Deixando os meta-humanos sem poderes, né? Por exemplo, o Superman perde poder, os personagens que têm envolvimento com magia, eles esquecem as magias, né? Então você vai ter o que? Você vai ter a Amanda Waller com esses dois personagens, com o Salvaguarda e com a Rainha Brainiac, ela vai começar a sugar os poderes vão passar para os Amazos, né? Que vão aumentar muito a força deles e eles vão começar a derrubar os heróis, né? Então no primeiro capítulo, né, dessa saga, os heróis começam a cair. Já na segunda edição, os heróis eles vão se esconder, né, na Fortaleza da Solidão do Superman, que é uma fortaleza muito bem guarnecida, onde eles acham que estão seguros, né? Só que eles não contam com a subversão de um dos meta-humanos mais poderosos, né? Ele vai ser subvertido a seguidor da Amanda Waller, mais precisamente da Rainha Brainiac, né? Só que enquanto os meta-humanos, os heróis estão ali na Fortaleza da Solidão, uma nova liderança vai surgir. Vários personagens grandes, né, tipo Batman, Aquaman, estão discutindo quem vai liderar, né? E uma nova liderança vai surgir, uma liderança que tende a ser natural. Eles tentam escrever como natural aqui, mas é um pouco difícil de acreditar que surgiria assim tão facilmente essa nova liderança, né? E quando essa liderança surge e começa a distribuir missões, a fortaleza vai cair. Então, nessa segunda edição aqui, você tem um ataque do Salvaguarda e dos Amazons e desse novo aliado aí da Amanda Waller aí, você tem um ataque dele aí à Fortaleza da Solidão, né? Então você vai ter um grande combate aqui, né? Então a edição 2 aqui, ela funciona como um segundo embate, né? Onde os heróis ainda não estão preparados para lutar com essa, com essa força, né? Que se tornou essa força-tarefa aí, com esse poder todo que essa força-tarefa da Amanda Waller tem agora, né? Aí a Fortaleza da Solidão vai cair e os heróis, os principais heróis vão fugir, né? E eles vão para um novo refúgio, que é contado aqui nesse Poder Absoluto volume 3, tá? E aqui começa, nesse volume, começa a virada de jogo, né? Eles vão para Temícera, né? Eles vão lá para Temícera, onde eles vão poder ter um refúgio também lá, um refúgio pelo menos curto, né? Onde eles vão poder descansar, vão poder juntar os trapos lá da derrota da segunda edição. E lá em Temícera começa a ser bolado um plano para tentar derrubar a Amanda Waller, né? Que agora ela se apresenta como realmente a arquiteta desse plano maior, né? Porque no começo ninguém tinha certeza quem era. Aí ela mesma faz um pronunciamento a todo mundo, né? Falando que ela já esperava que os super-heróis tivessem que os meta-humanos, né, tivessem esse tipo de atitude de tentar subjugar a população. Lembrando que é tudo que é tudo fruto de vários bots, né, que ela coloca lá na internet falando que os heróis estariam atacando, né? São imagens falsas, né? Tem até na primeira edição, tem até uma tomada, né, umas páginas no Planeta Diário falando que o Planeta Diário foi hackeado, que mesmo não sendo notícias verdadeiras, portais sérios estariam divulgando notícias falsas, né? E nesse terceiro volume aqui começa a redenção dos heróis aí, né? Eles começam a vencer. Vai ter uma nova luta lá em Temícera agora, né? Onde você vai ver o plano desse novo líder aí dos heróis DC tomando corpo e os heróis vão ter aqui nesse volume 3 a primeira vitória
sobre a Amanda Waller e seus seguidores, tá? E vai terminar, né? Vai terminar com uma redenção aí, né? Você vai ter uma redenção do entre os heróis aí, né? Aquele herói que foi cooptado aí pela Amanda Waller, ele, ele volta pro lado dos mocinhos aí, né? Você vai ter um reencontro, você vai ter perdas também, né? Vão acontecer algumas perdas do lado aí dos meta-humanos. Um detalhe interessante, não só os meta-humanos heróis são presos, você também tem a prisão de alguns meta-heróis, alguns meta-humanos vilões que também vão ser presos, só que você vai ter uma diferença. Os meta-humanos heróis, eles vão para uma prisão diferente dos meta-humanos vilões, né? Os meta-humanos heróis, eles vão para uma prisão que vai aparecer lá no Marco Zero da saga Poder Absoluto, tá? Então, mais ou menos essa é a resenha, né, de todo esse arco até o volume 3. E qual que é a minha opinião, tá, pessoal? Vamos lá. É um pouco difícil de você... Eu não sei se eu vou conseguir ser claro o que, que eu acho, tá? Eu acho bem verossímil, eu acho bem difícil de acreditar que a Amanda Waller conseguiria desempenhar esse plano que ela está desempenhando, tá? Só um ponto, né? Eu li primeiro a Poder Absoluto volume 1, depois que eu fui ler a Marco Zero, tá? Eu não sabia que tinha Marco Zero, depois que eu fiquei sabendo, o Saulo me falou, aí eu fui atrás da Marco Zero, li a Marco Zero, depois reli a número 1 para poder fazer a resenha, tá? Eu tinha lido primeiro a número 1. E lá no Instagram eu até deixei uma opinião lá quando eu li a número 1, né? Eu achei bem verossímil porque se fosse tão fácil assim fazer os heróis perderem os poderes, o Lex Luthor já tinha feito, o Brainiac já tinha feito, porque o que a Amanda Waller está fazendo facilmente seria feito por um desses dois vilões, ou então por um outro vilão do Batman, tá? O problema é que fica muito inverossímil a maneira como eles perdem os poderes do nada. O Amazo já existe há algum tempo no universo DC, então alguém já poderia ter usado o Amazo. Então eu achei esse plano da Amanda Waller muito full power pro tipo de personagem que ela é, tá? E outra coisa, eu não gosto, isso aí é particular do Thiago, lembrando que essa aqui é a minha opinião, tá? Cada um tem a sua opinião, né? Se você tiver a sua opinião, já deixa aí no comentário o que você está achando da saga, mas a opinião do Thiago, eu não gosto de sagas, de quadrinhos que colocam, tipo assim, que usam o Superman de bucha de canhão para poder, tipo, demonstrar o poder de um vilão, entendeu? Ou então demonstrar um poder de um plano maquiavélico. Aí eles vão lá, pegam o Superman e usam ele de bode expiatório, usam ele de bucha de canhão, né? Então, o meu grande problema com esse plano da Amanda Waller é isso, tá? Eu não curti muito o plano da Amanda Waller. O desenvolvimento é legal, você tem um desenvolvimento rápido das coisas, né? Você tem alguns personagens secundários fazendo pontas importantes na narrativa, né? Então você tem um desenvolvimento legal, mas eu particularmente não curti, tá? Não curti muito essa saga, não tô curtindo, apesar que você tem uma crescente qualidade. A Poder Absoluto volume 1, você tem essa questão aí desse plano meio maquiavélico aí. Na 2 você tem uma crescente, porque você tem muita ação na 2, né? Você tem muito massa velho na 2. E na 3, os heróis começando a se recuperar também dá uma melhoradinha no roteiro. Mas eu particularmente não estou gostando muito dessa saga não, tá? E tem outro detalhe muito importante, tá, pessoal? Que é bom avisar. Dá para você entender a minissérie Poder Absoluto sem ler os tains? Eu acho que não, tá? Tem pelo menos dois pontos, principalmente nessa volume 3 aqui, pelo menos dois pontos da volume 3 vão aparecer personagens, vão aparecer situações que são explicadas nos tains desses personagens. Então, um exemplo aqui é o Batman. O Batman vai surgir no final dessa HQ aqui, com um artefato muito poderoso e é um dos responsáveis pela vitória dos heróis, é esse objeto. Então você acaba tendo Tain, que era para ser uma história satélite, né? História margeando essa saga, né?
e esse tainho vai influenciar diretamente no resultado da saga, né? Então eu acho que isso aí também atrapalha um pouco a leitura e atrapalhou a minha, tá? Porque eu não tô lendo os tains, eu tô lendo só a saga principal. Eu fiz isso com a Caçada Sangrenta e deu certo. Os tains da Caçada Sangrenta não influenciam propriamente dito aí no material principal, né? Tá? Então, pessoal, Poder Absoluto, a nova saga DC foi para conta, pelo menos até a parte que foi publicada aqui no Brasil. Eu não estou gostando muito da saga, estou achando uma saga bem qualquer coisa, e os tains influenciam a leitura do material, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resenha, da opinião. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Me fala se vocês leram a saga. Me fala se você está lendo os tains também. Se vocês também perceberam esse problema que os tains influenciam aí no material, tá? E valeu, pessoal. Muito obrigado. Se puder se inscrever, eu agradeço. Se puder deixar o joinha, o comentário e o compartilhamento, eu também agradeço. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem bem aí e até o próximo vídeo. Valeu!